Bom, tem um entrave aí que é importantíssimo, né? A gente sabe que tudo gira, principalmente dentro da CBF, das competições, na questão financeira, na questão daquilo que entrega em grana, falando um português bem claro. E a Copa do Brasil hoje seguramente é o campeonato que mais acaba entregando premiação, é quem paga melhor. Tomara, se fosse só pelo lado racional, sim. Eu penso que a gente tem que buscar uma solução e equalizar de uma vez por todas para a retomada do futebol brasileiro. Mas eu só penso que seja difícil, Meneghetti, de que um clube daqui a pouco, se ele tiver por opção e não por obrigação, dificilmente ele vai abrir mão da premiação da Copa do Brasil. Tá, então tu acha que seria uma alternativa... Seria uma alternativa correta. Eu só não acredito que os clubes abram mão da premiação da Copa do Brasil. César. Eu não vejo outra saída senão modificar tudo, né? Vai modificar o dinheiro, vai modificar com certeza o tamanho do patrocínio para a Copa do Brasil e os clubes vão ter que fazer um entendimento e diminuir. O calendário não vai dar. Tem gente que fala, Meneghetti, em setembro retomar o futebol. Setembro retomando o futebol, vão ser torneios até o final do ano. Então essa é uma realidade que nós vamos viver, nós temos que ter esse entendimento e os clubes têm que saber, não vão conseguir jogar tudo. Não adianta, não vão conseguir jogar tudo. JB. Eu não concordo. Eu penso que a gente vai ter que achar uma outra solução, mas eu não concordo que a dupla Grenal, por exemplo, vá abrir mão por estar na Libertadores da América na Copa do Brasil. Na primeira fase, a dupla entra nas oitavas, a cota é de 2.600.000. Eu nem vou chegar lá no final, nem vou chegar lá na possível premiação. O Inter ganhou 33 no ano passado, chegaria a 60 esse ano se fosse campeão, chegaria perto dos 60 se fosse campeão. Nem chego nesse patamar aí, eu chego em 2.600.000, que numa época em que o Internacional está triste por perder grana, só para a gente ter uma noção rápida aqui, neste momento, a cada jogo em casa na Libertadores, Inter e Grêmio, eles perderiam $1 milhão de dólares, $1 milhão. Hoje $1 milhão está 5 milhões de reais. Então são 2 jogos que a dupla Grenal tem, Grêmio e Inter tem na sua casa, mais pela Libertadores, são 10. Se nós colocarmos a Copa do Brasil em oitavas de final, que é bem possível passar, tu tem 2,5 milhões, 2.600.000 para ser mais preciso. E aí mais 13 e tanto passando para as quartas de final. Ou seja, tu tá aí abrindo mão de uma grana federal, sendo que os clubes estão com dificuldade para pagar salários. E faço um adendo aqui, tá? Não é necessariamente o debate, o foco da nossa conversa, mas o governo federal não tem que dar ajuda nenhuma para clube de futebol. No máximo, assim, ajuda com, paga os tributos depois, quando entrar a grana, em setembro, quando se for voltar, agosto, setembro, junho, quando voltarem os campeonatos. Beleza, paguem lá, mas tem que pagar. Clube de futebol não tem que ter anistia nenhuma, porque já foi muito beneficiado com várias das leis que ajudam o clube de futebol. E os caras ganham 400 milhões por ano, que é o faturamento médio do Grêmio, e perto disso o Internacional, para gerir as contas. Então, Meneghetti, precisa de grana, tem que jogar, dá um jeito. Que jogue 3 vezes na semana, não importa, joga. Eu sou frontalmente contra essa possibilidade, mas também entendo e pondero que todo mundo vai ter perda com essa pandemia, todos os setores da sociedade. E isso vale para o trabalhador, vale para as empresas que já estão tendo, trabalhadores também já estão tendo, a gente está perdendo o emprego, outros vão ter que renegociar os seus ganhos, e vale para o futebol também. Mas eu sou contra, eu acho que a CBF vai ter que ter estratégia e competência. Se acontecer o cenário que o César falou, aí é um caos, se o futebol voltar só em setembro, aí é o caos, aí vai ter que ser um torneio nacional único para se acomodar ao calendário, ou se adequa o calendário ao futebol europeu, que se começa em setembro e termine em maio, como funciona nos países europeus. Mas neste momento, que há uma perspectiva de futebol voltar junho, talvez julho, sou contra, e acho que a CBF vai ter que sim mexer no calendário do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse vai ter que passar por uma reformulação completa. Mas aí pode fazer o seguinte, claro que não é tão simples quanto a gente tá dando a solução. Mas, por exemplo, congela os campeonatos estaduais. Acabou. Não tem mais Paulista, todos, tá? Não tem mais. Isso aí. Se vai ser Caxias, não vai ser outra coisa. Terminou o campeonato estadual. Esse é o primeiro ponto. Não tem que recuperar a data do estadual. Aí você pega o campeonato brasileiro, mesmo que daqui a pouco ele seja mais curto. Se voltar nessa teoria do César, que é possível, de voltar mais tarde, agosto, setembro, você muda a fórmula. A gente volta lá o formulismo lá, faz um turno só e classifica para mata-mata. E aí depois... Se for setembro, não vai dar nem um turno só. Aí não tem tempo nem para isso. Aí vai ser mata-mata desde o começo, né? O que eu estou conjecturando é que congela os estaduais e a partir do próximo ano, a dupla Grenal faz o que faz na Copinha. Palmeiras, São Paulo, põe o time B lá, põe o time de transição, ou se não tiver, põe o time reserva. É uma realidade. E aí passa a jogar o Campeonato Brasileiro com o calendário europeu. O que eu coloco só é que em cima da premissa que é não abrir mão de verba, o que eu acredito, e em cima do que o Meneghetti falou,
não vai ter verba. Então a regra não vai ser vamos jogar alguma competição pelo dinheiro dela. Não vai ter esse dinheiro. Esse dinheiro vai diminuir. Por quê? Porque a crise chegou. Ou a gente entende e coloca essa premissa, por isso a adaptação. Não, mas é que esse ano ainda tem, porque o contrato já está assinado. Eu sei, ele pode estar assinado, Da Copa do Brasil, mas por muitos exemplo. contratos já estão assinados e as pessoas estão renegociando. Vão ter que ser revistos. Não, Porque pode ser. não tem cabimento. A gente está partindo de uma premissa. O fato é, a economia vai sentir um baque importante. Todos, sem nenhuma exceção. Todas as pessoas vão sentir. E o futebol, mais do que isso, o futebol é uma ferramenta de entretenimento. É como a cultura que a gente está vendo. Ferramentas de entretenimento, cultura, vão sentir. Não adianta. Tá. O que, Não, mas o é que que tem acontece? um lado Não, do entretenimento e tem um lado do trabalho direto. Eu sei, né? mas por que é que eu tô entretenimento pro contrapondo- torcedor. Não, por que eu estou contrapondo, sobretudo, a opinião do JB? Porque ele diz o seguinte, não pode abrir mão pela verba. A verba não vai Tu existir. acha que não vai existir, não. É, assim, ó. Ou melhor, não existir, Vai ser exagero. readequada. Ela Sim. vai ser diminuída. Tá, a Libertadores, a Copa do Brasil, que paga 60 milhões para o campeão, ou vamos pelas oitavas de final, se pagar 1 milhão tá ok, não vai pagar 2 milhões e 600 mil, é isso que o César está querendo dizer.